Buenas! Vamos continuar conversando sobre o modelo de dividendos, e a ideia agora é a gente discutir um pouco mais os parâmetros dele, ou seja, como que a gente chega no parâmetro do retorno esperado pelo acionista, que é o custo do equity, que a gente também chama de custo do equity, ou KE na fórmula, a taxa de crescimento dos dividendos, e os parâmetros que estão ligados a esses parâmetros, ou melhor, a essas variáveis. Então, vamos lá. Então, temos aqui o nosso modelo de dividendos. Só para retomar, o modelo de dividendos que a gente vai estudar agora um pouco mais é justamente aquele caso inicial que a gente estudou na primeira sessão, onde o preço justo ele é dado pelo dividendo projetado no primeiro período, no final do primeiro período, que é dado também pelo dividendo atual vezes 1 mais a taxa de crescimento do dividendo, sobre o retorno esperado pelo acionista, o KE, menos a taxa de crescimento. É a fórmula da perpetuidade que a gente já discutiu. Então, vamos focar hoje, principalmente nesses dois parâmetros aqui, no G e no KE. Tá ok? Por que nesses dois? Bom, porque o outro parâmetro do modelo, dividendo pago hoje, eu já tenho. Ele não é algo nem esperado, nem preciso projetá-lo. É o que está na mão. Então, vamos começar justamente a discutir esses parâmetros. Eu vou começar pela taxa G. Então, só para mostrar como é que nasce essa taxa G, essa taxa de crescimento G. Primeiramente, pronto, fiquei mais bonito. Vamos pegar o seguinte, para entender essa taxa de crescimento G, eu vou fazer aqui como se fosse um balanço patrimonial da empresa na data T, uma data qualquer T, 2000, 2001, 2019, assim por diante, ou 2020, e aqui num outro período da mesma empresa, esse balanço aqui patrimonial, da empresa na data T mais 1. Então tá aqui. Muito bom. É a mesma empresa, só em períodos diferentes. Eu quero justamente entender essa dinâmica do crescimento dentro do modelo. Então, a gente tem que entender que os modelos têm relação, deve ter alguma relação com o que acontece no dia a dia. Então, eu tenho que ter uma relação aqui entre o que acontece na empresa de um período para o outro para chegar nessa taxa G. Muito bom. O modelo de dividendos, ele fala o seguinte, olha, a empresa dá lucro, e esse lucro, uma parte dele eu posso reinvestir no negócio, a outra parte eu posso distribuir para os meus acionistas na forma de dividendos. Inclusive o modelo de dividendos, justamente, que a gente discutiu na outra sessão, ele diz que, olha, o dividendo é a principal remuneração que a gente tem dentro da empresa e o preço da ação é função dos dividendos distribuídos. Muito bem. O que acontece, então? Eu tenho um certo patrimônio líquido na data T. Então, vou escrever aqui, patrimônio líquido. Patrimônio líquido, só relembrando, é o dinheiro que os acionistas, os sócios, os cotistas da empresa investiram diretamente, isso está registrado na conta de capital social, ou indiretamente através dos lucros que foram reinvestidos, acumulados na empresa. Então está aqui. Então tudo que os acionistas investiram direto e indiretamente está aqui no patrimônio líquido. Muito bom. E aí, o tempo passa da data T para a seguinte,
e o meu patrimônio líquido passa a ser igual patrimônio líquido na data T mais 1. O que acontece entre uma data e outra? Entre esta data aqui, esse período, e outro, a empresa ela vai ter um determinado lucro líquido. Tá ok? Então, o lucro líquido da data T já foi resolvido. Eu tenho que resolver assim, qual que é o lucro líquido que eu vou ter ao final da data T mais 1. Lembre-se que o lucro líquido é o resultado que a gente teve ao final de um período. Então, é como se fosse... A gente já discutiu até nos videozinhos de contabilidade. Assim, ele conta um filme, ele conta uma história dentro de uma data até outra. Muito bom. Então, vamos entender aqui, ou pelo menos agora, vamos escrever a dinâmica desse patrimônio líquido aqui. Muito bom. Então, eu posso escrever o patrimônio líquido na data T mais 1 como sendo o patrimônio líquido na data T. Tá ok? E aí, o que acontece? Nós tivemos um certo lucro líquido aqui. Esse lucro líquido aqui, de uma data para outra, uma parte desse lucro líquido, ele vai ser distribuído, tá ok? E a outra parte vai ser retido. Então, eu vou colocar aqui, vou chamar lucro líquido de LL. Então, lucro líquido na data T mais 1, tá ok? E aí é o seguinte, esse lucro líquido, a gente vai... Uma parte vai distribuir e a outra parte a gente vai reter. Então, aqui eu posso multiplicar esse lucro líquido por uma coisa chamada taxa de retenção do lucro. Esse é um percentual, só para a gente ter a unidade aqui e lembrar dela. Lucro líquido é dinheiro, patrimônio líquido é dinheiro, então isso aqui é dinheiro, isso aqui é dinheiro, e isso aqui, o lucro líquido, é dinheiro. Beleza. Você pode chamar isso de taxa de retenção, pode chamar isso de taxa de reinvestimento, você pode chamar isso em inglês de plowback ratio, então, vou até colocar aqui o termo em inglês, que é sempre legal para que a gente conhecer. Então, esse daqui é o chamado plowback. E a ideia de plowback é justamente plowback ratio. A ideia de plowback é justamente trazer de volta, entendeu? Reter. Essa é a expressão, isso quer dizer plowback. Puxar de volta, manter aqui dentro de casa. Esse tipo de movimento é o plowback. Muito bom. Aí é o seguinte, essa taxa de reinvestimento aqui, eu vou chamar vou colocar uma letrinha aqui, um Bzinho, que é muitas vezes que encontra aí na literatura de finanças. Aí eu vou pegar essa equação aqui que eu fiz e vou pegar todos os valores aqui e vou dividir-los por PL na data T. Então, eu vou pegar cada um dos termos aqui, dos dois lados da equação, e vou dividir por patrimônio líquido na data T. Pode fazer isso? Pode. Matematicamente, como isso aqui é uma equação, tudo que eu faço de um lado, se eu fizer igual do outro, funciona, eu mantenho a igualdade.
E equação justamente quer dizer isso daí. Se eu tenho dois lados aqui, a princípio eles têm os mesmos valores, são equais. É horrível equal, mas então, aí está a origem da palavra. Muito bom. Então aqui eu já posso começar a dar uma simplificada aqui. O que é o patrimônio líquido na data T mais 1 sobre o patrimônio líquido na data T? Aí é o seguinte, eu posso escrever aqui o patrimônio líquido na data T, esse aqui, ó, T mais 1, ele em particular, eu posso escrevê-lo como patrimônio líquido na data T vezes 1 mais a taxa G de crescimento. Então, esse é um truquezinho. Eu posso pegar esse patrimônio líquido no período seguinte e escrevê-lo como o atual vezes 1 mais a taxa de crescimento. Que é o que acontece aqui, na verdade. Ele vai crescer isso. O modelo de dividendos está dizendo justamente que a gente está crescendo conforme a gente está reinvestindo aqui os resultados. Muito bom. Se eu escrevo dessa maneira, aí é legal, porque aí eu posso simplificar isso aqui fazendo um corta-corta desse com esse. Então, eu vou ter que 1 mais G, que é igual. Esse aqui eu faço outro corta-corta aqui. PL na data T sobre PL na data T é igual a 1. Mais. E aí é o seguinte. Quando eu olho para cá e eu vejo lucro líquido no final do período 1 sobre o patrimônio líquido no início do período, o que é isso daqui? Isso é o meu ROE. ROE é Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido. Se vocês quiserem traduzir, usar a sigla em português, tudo bem, mas assim, a sigla, o ROE é uma sigla muito forte. A ideia de retorno, ou taxa de retorno, é justamente o quê? É o quanto eu ganho, ou ganhei no final do período, sobre o quanto eu investi no início do período. Então, sobre o quanto eu ganhei, sobre o que eu investi. Isso é retorno que a gente usa. Então, isso daqui, ó, o quanto eu ganhei no final do período, lucro líquido na data T mais 1, sobre o quanto eu, sócio acionista, investi no início do período. Então, esse aqui é o ROI. Aliás, o ROI tem que ter essa defasagem de tempo, essa defasagem temporal aqui, ó. Não só o ROI, as taxas de retorno. Data T mais 1 sobre alguma coisa na data T, porque eu quero medir justamente a rentabilidade que aconteceu naquele período. Então, essa é uma característica da medida taxa de retorno. Então, esse daqui, eu já posso escrever isso daqui como ROE na data que a gente teve da data T mais 1, ou o ROE projetado, sobre a taxa de retenção do lucro. Muito bom, essa taxa de retenção do lucro eu também vou escrevê-la de outra maneira. Como que eu faço isso? O seguinte, a taxa, quanto eu reinvisto é a mesma coisa que o que sobra depois do que eu distribuo de lucros na forma de dividendos. O quanto eu distribuo de lucro na forma de dividendos, a gente chama de payout ratio, ou payout. Que também, então aqui tem, isso aqui é uma taxa, um percentual, aqui é uma taxa, a taxa G aqui é uma taxa. O payout, ou payout ratio, é justamente a relação dividendos sobre lucro líquido. Então, essa é a relação chamada payout, ou é a taxa de distribuição de dividendos
Cuidado que existem outras medidas como aí no mercado, como dividend yield. Dividend yield é o quanto do retorno que você tem naquela ação é na forma de dividendos. Payout é diferente, é o quanto do lucro você distribui na forma de dividendos. Então, você distribui 5% do lucro na forma de dividendos, 10% do lucro na forma de dividendos e assim por diante. Tá ok? Muito bom. Se payout é o quanto distribuo, 1 menos o payout é quanto eu vou reter. Então, este daqui, ó, 1 menos payout é o nosso pullback ratio, ou a taxa de retenção, ou taxa de reinvestimento que a gente tem da empresa. Bom, agora eu já posso simplificar ainda mais, porque esse daqui vai cancelar com esse 1 aqui, joga um para o lado e vamos subtrair, e agora finalmente eu tenho uma fórmula para a taxa de crescimento G. Então, a taxa de crescimento G eu posso escrever como a taxa de rentabilidade sobre o patrimônio líquido, ou sobre o equity, projetada, afinal a gente está falando de um período para o outro, o ROI que é função do lucro líquido que eu estou projetando para o futuro, vezes o plowback ratio, ou eu gosto mais nesse formato aqui, 1 menos o payout ratio. Então, no final, nessa equação da taxa de crescimento, eu vou ter justamente o retorno sobre investimento dos sócios, o ROI projetado, vezes 1 menos o payout ratio, que é a taxa de reinvestimento da empresa, ou seja, o quanto dos lucros ela vai reinvestir no seu negócio. Reinvestir quer dizer, ela vai colocar no patrimônio líquido e a contrapartida vai aqui para algum ativo, normalmente ela pode até usar para reduzir dívida, mas ela vai estar reinvestindo, isso sinaliza um reinvestimento dos sócios. Então, essa é a fórmula da taxa de crescimento de uma maneira fundamentalista, ou seja, usando os fundamentos do negócio. Quanto você vai ter de lucro, quanto você vai ter de ganho sobre o que foi investido, quanto de dinheiro do lucro você está reinvestindo aqui nos negócios. E isso é muito importante nós conhecermos. Sem os fundamentos, a sua projeção, ou melhor, a sua avaliação, vai ter problemas. Aqui eu estou retomando essa curva que a gente já discutiu, porque justamente o que acontece? Nessa fase aqui, nós estamos na fase do crescimento estável, e nessa fase, o grosso do crescimento vai vir via reinvestimentos. Nas fases anteriores, eu tenho ganhos de margem, ganhos de mercado. Aqui não. Nessa fase, onde eu uso justamente a fórmula da perpetuidade, esse caso especial da fórmula do Gordon, eu tenho a questão do reinvestimento muito forte. A gente vê, inclusive, estratégias de certas empresas. Quando chegam nessa fase, elas falam assim, puxa, esse é o período agora que eu posso começar a distribuir dividendos. Por quê? Já cresci acelerado, ou conquistei o mercado, sou uma grande empresa, ou sou uma empresa madura, posso até ser uma pequena empresa para o mercado, para o nicho que eu estou, mas eu já cheguei na minha maturidade, aí eu começo a distribuir os dividendos. Então, neste período de estabilidade, é normalmente quando a gente vê também empresas distribuindo dividendos. Mas tem empresas que têm mais de 7, 10 anos e ainda não distribuíram dividendos. Pega, por exemplo, o Google. Ainda não distribuiu. Por quê? Ele ainda está reinvestindo pesado para continuar crescendo forte aqui no período. O Google, inclusive, se a gente olhar aqui a nossa fórmula, como ele está retendo tudo, o payout dele é 0, ou seja, a taxa de crescimento dele é igual ao retorno que ele tem para o acionista. Então, ele também cresce mais rápido. Essa é uma estratégia de muitas empresas, inclusive de startups. Reinvestir pesado, abrir mão dos seus ganhos atuais para reinvestir pesado,
para lá na frente, aí sim, conquistei o mercado, sou lá uma empresa madura, tal, posso começar a distribuir dividendos. Vai ser difícil ter outras curvas aqui de crescimento, ou de crescimento forte, até pelo próprio tamanho que tem a empresa. Então, agora eu vou começar a distribuir dividendos justamente nessa fase. Muito bom. Agora, o outro parâmetro que faltava para usar o modelo Gordon é o retorno esperado pelo acionista. O retorno esperado pelo acionista, ou a taxa de retorno esperada pelo acionista, o CAE, também que a gente chama custo do equity, é quanto o acionista, o investidor daquela empresa quer de retorno no negócio. Aí você pode desenvolver seu próprio modelo ou pode usar alguns modelos, por exemplo, modelos de mercado, os desenvolvidos, e o mais popular deles é o CAPM, o Capital Asset Pricing Model. Tem outro vídeo para discutir o CAPM, depois quem tiver mais interesse veja, mas a estrutura dele é essa aqui. Ele diz que o retorno esperado pelo acionista é função de uma taxa de juros livre de risco, que a gente chama de RF. Essa taxa de juros livre de risco é o seguinte, olha, por exemplo, um título do governo. Normalmente a gente está pensando mais em títulos de longo prazo, não na conjuntura. Se a gente pegar a situação da pandemia, a gente está com uma taxa de juros muito baixa, mas essa taxa vai subir no futuro. Então, a gente procura pegar, isso já está anotado, inclusive, nas informações que estão aí no mercado. Quem tiver curiosidade, entra no site, por exemplo, da Ambima e procura lá a estrutura termo de taxa de juros, e já vai ver as projeções de taxa de juros para o futuro. Então, como a empresa, a princípio, tem vida perpétua, a gente usa aqui uma taxa de longo prazo de títulos do governo. Então, só que é o seguinte, eu estou investindo numa empresa. Se ela é empresa, ela tem risco. Então, como ela tem risco, eu vou adicionar, e ela é uma empresa listada em bolsa, ela tem um prêmio de risco do mercado. Só que é o seguinte, o prêmio de risco do mercado é igual para todo mundo que está no mercado acionário. Afinal, é um prêmio de risco de mercado, ou seja, para todos. A taxa de juros livre de risco também é igual para todo mundo, que é o da economia. Então, como eu diferencio uma empresa da outra? É através desse fator, o famoso beta, que mede o risco da ação em relação ao mercado acionário que está inserido. E esse mercado acionário, normalmente a gente usa um índice de ação, normalmente um índice amplo de ações, que tem uma grande quantidade de ações e ações líquidas. A questão da liquidez é muito importante justamente para a gente poder confiar nos preços e nas informações que estão ali. Então está aqui, o modelo CAPM é um modelo que vai nos prover essa taxa de retorno, e aí sim a gente pode, usando a taxa G, que a gente estimou usando os fundamentos, e o retorno esperado pelo acionista, que pode usar usando, por exemplo, o CAPM, o dividendo por ação atual a gente já vê, a gente chega aqui no preço. Empresas que têm regularidade na distribuição de dividendos, é mais fácil usar o modelo de Gordon. Empresas que não têm essa regularidade, é mais difícil usar o modelo Gordon, porque você tem que estimar quando que aquela empresa vai começar a distribuir dividendos. No mercado norte-americano, é muito mais fácil e os resultados do modelo Gordon são melhores, porque você entra, por exemplo, no Google Finance, no Yahoo Finance, você vai ver que as empresas distribuem trimestralmente, durante um certo período, o mesmo valor de dividendo. Legal, e ela já tem aí um padrão, uma taxa de crescimento que a gente, analisando ali a série de dados, consegue estimar. Então, show, eu consigo pegar o dado de dividendo, fazer uma boa projeção de dividendos, da taxa de crescimento e aí usar o modelo. Outras empresas, aqui no Brasil, a própria legislação não contribui, porque ela coloca como distribuição de dividendos mínima os 25%. Então, ao invés de ser um dividendo, um valor fixo, é um percentual sobre o lucro. Então, como o lucro vai variando para cima e para baixo, você, em um determinado período, recebe mais dividendo, outro menos, e assim por diante. Eu, pessoalmente, gosto mais da forma lá da distribuição dos Estados Unidos, que tem um valor fixo dentro daquele ano. Então, legal. Mas a empresa não conseguir dar lucro suficiente esse ano. Tá bom, para isso existem as reservas de capital, as reservas de lucro.
Então, deu um lucro muito grande, você retém um pouco para garantir aquela estabilidade de dividendo para o futuro. Então, existem meios, não tem desculpas para fazer isso daí. Mas, quem sabe um dia isso muda. Muito bom. Pessoal, espero que tenha ficado claro aqui como funciona, como a gente pode estimar esses parâmetros para o modelo de dividendos. Esse é o jeito fundamentalista. Você pode usar ainda outros métodos, pode fazer análise de séries de tempo, usar econometria, usar outra técnica que se usa, usar projeções de analista de mercado, então olhar o que cada um tá prevendo ali para o futuro, calcular uma média daquilo, e aí você coloca os parâmetros e pode usar o modelo. E é um modelo assim que vai ser a base para outros modelos de fluxo de caixa descontado, como a gente vai discutir. Muito bom. Pessoal, essa foi a outra sessão sobre o modelo de dividendos de Gordon. Agora a gente já tem os parâmetros para poder usá-los, já sabe como trabalhar com ele. E mais para frente a gente vai desenvolver mais o modelo e outras nuances deles. Tá ok? Até mais.